Bom, fulano saiu do Brasil, era professor e foi trabalhar com faxina nos Estados Unidos. Mas, pô, também, né? Aí meio que se aceita esse cara sofrer algum tipo de preconceito pela decisão errada ou por ter mudado o estado social. Você já ouviu falar disso? Tenho certeza que já ou alguma coisa parecida. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o outro lado desse tipo de preconceito. Antes da gente começar a contar essa história, eu quero, como sempre, fazer o agradecimento às pessoas que estão entre um vídeo e outro, ajudando aqui no desenvolvimento do nosso trabalho. Hoje é o Júlio César Munir, que virou membro aqui do nosso clube. Obrigado pela força, parceiro. Ele fez deu uma contribuição através de um dos nossos Patreons. Tem várias maneiras de ajudar o canal. Ele nos ajudou através do livepix.gg/de fora para dentro. Você também pode ajudar no buymeacoffee.com/de fora para dentro. Você pode virar membro aqui no YouTube mesmo, aí embaixo tá lá. Entre no clube. Ou você pode fazer um Pix aqui no superpixfc@gmail.com. Você entrando em contato com a gente em alguma dessas plataformas, você pode sugerir a pauta, você pode fazer uma pergunta específica para que a gente responda e, sobretudo, você entrando na comunidade aqui do canal, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde brasileiros do mundo inteiro se juntam nesse grande guarda-chuva do WhatsApp para trocar informações sobre essa grande aventura que é morar fora do Brasil. Você ajuda o canal a continuar desenvolvendo conteúdo e você também tem o benefício de participar desse grande grupo aqui com a gente, tá bom? O canal está crescendo aos poucos, devagar e sempre, com qualidade. A gente prefere ter uma audiência qualificada do que ser um canal gigante, tá bom? Bom, vamos falar um pouco desse preconceito, mas esse não é o título aqui do vídeo não, tá? Não é o tema não. Mas é que eu vou provocar vários lados aqui, e essa primeira provocação desse vídeo é a provocação que se refere a esse preconceito, essa normalização desse preconceito. E isso é altamente disseminado e a gente vê isso, inclusive, nos comentários aqui do canal. Quando a gente conta algumas histórias de algumas pessoas que saem do Brasil, têm algum status profissional, social no Brasil, essa grande bobagem que é um status social. Essa pessoa sai do Brasil, por exemplo, essa pessoa, sei lá, trabalha de professor e vai ser faxineiro nos Estados Unidos. Muita gente normaliza esse tipo de preconceito a essa pessoa. Essa pessoa que desenvolve uma carreira social, uma estrutura social no Brasil, desiste dessa estrutura para ir morar num trabalho que exige menos qualificação num país desenvolvido. Existe, aí você olhando do país desenvolvido, né, você vê isso também com muita frequência nos comentários aqui dos vídeos, naqueles vídeos que a gente criticou Portugal, e o faremos mais, né? Naqueles vídeos você vê as pessoas dizendo, mas as pessoas saem do Brasil para serem motoristas em Portugal, para serem faxineiros em Portugal, como se isso fosse algum demérito, né? Como se isso fosse algum problema. Então existe uma normalização maior desse tipo de preconceito, né? É mais comum você ouvir as pessoas tolerarem, não rebaterem preconceitos como esse. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar do outro lado. Quando a gente fala sobre imigração, quando a gente conversa sobre imigração, a gente ouve em vários fóruns e mesmo de sites oficiais do governo, países dizendo o seguinte: queremos profissionais qualificados. O que é um profissional qualificado? É um profissional que tem uma distinção profissional muito grande, tem reconhecimento e experiência na sua profissão, ou tem uma carreira acadêmica muito desenvolvida, tem vários diplomas e etc. Então esse profissional é um profissional desejado por esses países. E esses profissionais têm um caminho de imigração, inclusive, muito fácil. Muito fácil, mentira. Mais fácil ou menos difícil do que um profissional sem qualificação. Em alguns países, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, na Austrália também tem, existe sim demanda profissional para profissionais de baixa qualificação. Tá? Aqui, por exemplo, na Nova Zelândia, durante uma certa época do ano, não há pessoas para catarem frutas. É um país essencialmente voltado para o agronegócio e não tem catadores de fruta. Então, vai lá, trazem pessoas da Indonésia, das Filipinas, dos países aqui conhecidos como Pacífica, para ajudar nesse processo. E aí não tem qualificação nenhuma, é simplesmente braço, trabalho braçal, com baixíssima qualificação e pouquíssima necessidade de treinamento. Mas essa é a exceção absoluta. A regra,
internacional para países desenvolvidos é querer profissionais qualificados. Ora, qual é o problema de se trazer um profissional qualificado? E aí é o outro lado desse preconceito. É o preconceito não contra o profissional desqualificado, aquele com status imigratório frágil, digamos assim. Estamos falando daquele profissional altamente qualificado, sem problema nenhum com seu status imigratório e que tira uma posição altamente remunerada de um profissional local. Acreditem ou não, esse profissional também sofre preconceito. Eu tenho alguns exemplos para contar. Obviamente, as pessoas aqui na Nova Zelândia reconhecem que eu não sou um local, que eu não sou neozelandês. Teoricamente sou, porque eu tenho passaporte, mas não sou nascido na Nova Zelândia. E com alguma frequência, quando eu me identifico e digo do país que eu sou, a conversa muda de tom. Durante 9 anos na universidade onde eu trabalho, eu fui diretor do programa. Eu deixei de ser diretor do programa faz pouco mais de um mês. Nas universidades, as nomeações para diretores são temporárias. Eu estou na faculdade como professor faz 13 anos, vai fazer 13 anos no dia 1º de junho, e nesses 13 anos, 9 desses 13 anos eu fui diretor. E algumas vezes, quando as pessoas identificavam o país de onde eu era, as pessoas mudavam o tom da conversa. E com perguntas do tipo, mas como você pode estar nessa posição sendo do Brasil? Eu ouvi isso aqui. Há também um outro tipo de preconceito, aí também mais uma experiência minha, que é a experiência, por exemplo, de dar aula num curso onde essencialmente eu tinha que criticar o mercado de construção da Nova Zelândia. O mercado imobiliário da Nova Zelândia. Eu trabalhei muitos anos no mercado imobiliário do Brasil, trabalhei em outros países também. O mercado imobiliário brasileiro é extremamente desenvolvido, particularmente as grandes incorporadoras, as incorporadoras nacionais. Elas são empresas excelentes, empresas que competem internacionalmente. E aqui na Nova Zelândia é um mercado muito menos competitivo, com muito menos exigências profissionais, muito atrasado se comparado com as grandes empresas no Brasil, algumas delas onde eu trabalhei. Então, durante as minhas aulas, quando a gente fala de práticas internacionais, a gente critica o mercado neozelandês. E isso é um problema seríssimo, porque os alunos se manifestam contrariamente. Falam, como esse cara do Brasil está falando mal aqui da Nova Zelândia? Isso acontece. É claro, e aí um outro exemplo, e esse vou contar uma história aqui para vocês. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo até do que eu imaginava. É a história de um amigo meu, que eu conheci aqui na Nova Zelândia, um indiano, chamado Adil. O Adil ele veio para a Nova Zelândia, a gente veio junto, chegamos aqui no mesmo dia, moramos no mesmo prédio, um prédio estudantil, moramos ali nesse prédio estudantil por um pouco mais de um ano juntos. E nos tornamos amigos. Ele veio para fazer economia, fazer graduação em economia e depois emendou um MBA. E o Adil era assim um profissional, um estudante muito focado e queria mesmo, o ideal dele era ser rico, entrar no mercado financeiro, enfim. E o fez. E hoje ele é diretor de um fundo gigantesco de investimentos na Austrália. Gigantesco, assim, enorme, um dos maiores fundos. E ele atingiu o que ele queria muito rápido. Em 10 anos, ele atingiu a posição dele e hoje tem uma vida financeira muito estável. E durante a carreira dele, e nós nos encontramos na semana retrasada, ele me contou algumas passagens de alguns preconceitos que ele sofreu por ser indiano. Na Austrália, o fundo opera nos 2 países, então ele vem muito para a Nova Zelândia também, de ser um cara que toma decisões financeiras por um fundo e que incomoda, ele deixa de investir em empresas, e ele é o cara que toma decisões que eventualmente, ocasionalmente, vão contra empresas nacionais, empresas locais.
E ele contando casos assim absurdos de pessoas que chegam para ele e falam assim: como uma pessoa que veio de um país tão pobre pode tomar uma decisão dessa com uma empresa como essa? Coisas assim. Agora, o que motivou essa, esse vídeo não foi o Adil, não foi a minha história com os alunos, ou pessoas se manifestando dizendo: como assim? Como é que você pode ser diretor, né? Como é que você pode falar do mercado imobiliário sendo do Brasil? Essas bobagens. O que motivou mesmo foi uma matéria do UOL. Uma matéria do UOL do Vinícius Júnior. E eu achei essa matéria muito interessante, porque essa matéria ela trata de preconceito na essência, a essência original do preconceito, fala muito da questão do preconceito e traz alguns insights muito importantes. Eu vou substituir a palavra, porque o YouTube não gosta muito dela, mas essa matéria, que é uma matéria muito interessante, ela traz alguns comentários de alguns jornalistas, entre aspas. Há um viés, segundo o Mário Corterrana, do site The Atlantic, que eu recomendo demais se você gosta de esportes, há um viés de manipulação constante. Não se pode dizer que o Vinícius Júnior é perfeito e não comete erros, mas há uma depreciação. Quase tudo que a imprensa repercute é negativo, mesmo em Madrid. Em Barcelona ou Valência é ainda pior. O Vinícius Júnior é um caso interessante porque o Vinícius Júnior é um profissional de um país pobre, negro, preto, desculpem. Eu tenho essa... eu preciso lidar melhor com isso, né? Porque quando eu cresci, a palavra era negro, né? Agora não mais, é preto. Vinícius Júnior, preto, pobre, brasileiro. E que provoca os seus adversários e que coloca os adversários numa posição de inferioridade. E aí incomoda. E aí, por falta de conhecimento, por falta de entendimento do que é preconceito racial, as pessoas julgam o comportamento dele, do atleta, do Adil, e não necessariamente o que é feito contra eles. Disse que a reação do país, de algumas pessoas na Espanha, ou contra o Adil na Nova Zelândia e na Austrália, é por conta do comportamento dele, como se isso fosse uma justificativa. Nada justifica o que é feito com Vinícius Júnior na Espanha. Nada. Você pode concordar ou não com o que ele faz no campo, com os dribles, com a provocação. Nada justifica o preconceito que ele sofre. Nada. E você lendo outras aspas, você começa a ver que o problema é um problema institucional, é um problema cultural, profundo. Não são todas as pessoas, mas você vê pelas declarações de jornalistas que há pouca compreensão do que é preconceito. Abre aspas. Com Vinícius, é importante separar o jogador do personagem. O jogador, em seu melhor momento, é um craque mundial. Já o personagem não faz bem ele mesmo, nem ao Real Madrid, nem ao futebol. Esse é o Juan Carlos Nogales, do jornal Marca, um jornal importante na Espanha. Outro jornalista, uma jornalista deste mesmo jornal, a Julia Jiménez Funes, aspas para ela. As pessoas não gostam de provocações e das polêmicas. É feio quando o jogador tão bom se aproxima da torcida rival para provocar. É preciso se concentrar no futebol. Com a qualidade que tem, será um dos melhores. São pequenas coisas totalmente evitáveis que mancham a imagem do Vinícius. Uma piada, né? E fazem com que algumas pessoas o rejeitem. Mas ele pode celebrar, claro, que continue dançando como queira, mas tomara que evite as provocações. Vou chegar no ponto onde eu quero chegar. O Fernando Taveiro, do jornal AS, diz o seguinte: não é o mesmo chamar uma pessoa de idiota ou de negro de merda.
Há uma linha nítida que não pode ser cruzada. Disse aqui o Fernando Taveiro. Claro, obviamente tem toda a razão. O Mário Corterrana, do Atlantique, diz o seguinte: Vinícius precisa se acalmar em muitos momentos. Justo. Mas estou convencido de que se eu fosse uma pessoa negra que está em um estádio sendo chamado de macaco, como pessoas fazendo gestos, com certeza não poderia me controlar. O foco deveria ser o que sofre o Vinícius e não como ele reage. É exatamente isso. É exatamente isso. O Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, em entrevista à CNN, diz o seguinte: o seu silêncio é preconceituoso. Se você não faz nada para combater o preconceito, você está compactuando com a pessoa que faz o preconceito. Acontece que o Vinícius Júnior, ele cutuca várias estruturas culturais e sociais na Espanha. O Vinícius Júnior cutuca primeiro quando aponta o dedo para o país de maneira errada. Ele não pode dizer que o país é inteiramente preconceituoso, mas ele o faz. Ele fala, o país é. Então ele provoca. E esta provocação tem um outro nível, que é o comportamento dele como jogador. O drible que coloca o adversário espanhol sentado no chão. Ou olhar para a torcida e responder a uma provocação racial. Esses são tapas que são dados na cara da Espanha. E esses tapas na cara que acontecem com alguma frequência, esse é o tapa na cara que eu estava me referindo do profissional bem-sucedido. Menino preto, pobre, que vai lá na ferida e cutuca. O Adil não teve essa, né? Não tem a capacidade de cutucar na ferida, mas tem a capacidade de chegar numa empresa e falar, nós não vamos investir em vocês mais. Não vamos. E as pessoas, várias vezes, ele contou vários casos, automaticamente viram para ele e dizem o seguinte, não, olha só, tá vendo você, como é que você pode, indiano? E estabelecem este preconceito, o preconceito contra o profissional bem-sucedido. O profissional que sai de um país pobre, em desenvolvimento, rotulado, com uma péssima reputação, como tem a Índia, como tem o Brasil, e vence fora, e através do seu próprio sucesso é capaz de criticar a sociedade onde ele está. Nenhuma sociedade está isenta de críticas de qualquer pessoa. Você pode ser um imigrante e criticar o país onde você está morando. Óbvio. Ainda mais o Adil, por exemplo, que é cidadão neozelandês e australiano, tem as duas cidadanias. Eu sou cidadão neozelandês, por exemplo, posso criticar a Nova Zelândia. E isso é uma ofensa. Isso é uma coisa ofensiva. Isso é uma coisa ofensiva. Então, existe esse preconceito também. Eu não sei se é mais ou é menos, possivelmente é menos do que o preconceito que existe contra pessoas que vão fazer trabalhos menos qualificados. Mas existe também, e também é difícil, e é pouco falado. É pouco falado. Acontece que as pessoas que são bem-sucedidas financeiramente em outros países têm a capacidade de ir lá, e cutucar as feridas do país. Legitimamente. Você pode achar que não, mas é legítimo. Pode. Antes de eu sair, eu quero fazer os agradecimentos novamente. Agradecer a galera que deu uma força pra gente. Colocar o nosso e-mail de contato aqui, se você quiser entrar em contato com a gente. Vira e mexe, a gente recebe um e-mail bem legal, contando história, caso, enfim, vale muito a pena. Tá aqui, canal de fora pra dentro, @gmail.com. E lembrando, mais uma vez, antes de você sair, considere a possibilidade de patrocinar esse vídeo ou ser um colaborador aqui do canal. É muito importante pra gente, ajuda a gente a continuar desenvolvendo esse trabalho. Nós temos objetivos aqui, e esses objetivos dependem da ajuda de vocês. Você pode se tornar um Patreon, ou seja, um apoiador aqui do canal. Há 4 maneiras de fazê-lo. Se tornando membro aqui no YouTube, algumas pessoas que usam
iPhone não consegue, tem dificuldade, não dá para fazer. Se você está na televisão, talvez você não consiga também. Mas se você está nos assistindo aqui num desktop normal, você pode falar, se torne membro, é uma das maneiras. Você pode fazer um Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Você pode, se você estiver fora do Brasil, como muita gente, a grande maioria das pessoas que nos assistem são brasileiros espalhados pelo mundo, buymeacoffee.com/de fora pra dentro. buymeacoffee.com/de fora pra dentro. Ou, se você está no Brasil, livepixgg@de fora pra dentro. São as 4 maneiras de você ajudar o nosso canal a continuar produzindo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal. E é muito importante pra gente que você deixe o seu comentário aqui. E aí, já tinha pensado nesse preconceito dos profissionais bem-sucedidos? Grande abraço, até a próxima.